um tanto conhecido de nossas igrejas. E aqui a Bíblia está falando de alguém que vai para um deserto literal, um deserto onde tem cobra, lagarto, escorpião, um deserto onde tem cacto, camelo, sol quente, um homem delira, um homem tem insolação quando está no deserto. É num ambiente assim inóspito, totalmente agressivo ao ser humano, que está agora uma mulher chamada Agar e um menino de 14 anos de idade, cujo nome era Ismael. E a Bíblia é bem clara, nos faz saber que o pai o coloca para fora de casa. Foi Abraão que despediu esse menino. Abraão se levanta pela manhã de madrugada, se dirige até a tenda da irmã Agar, chama-lhe pelo seu nome, mas ele não chama para dar um bom dia para ela, para dar um buquê de rosa, para dar uma caixa de bombom, nem para dar um carrinho para o menino, que é o seu filho, nem para dar um tênis novo da época, não. Ele chama para colocá-los para fora da fazenda, mandá-los embora de casa. Para você entender o porquê que o pai Abraão despede o menino chamado Ismael, seu filho, é necessário que nós voltamos um pouco atrás no capítulo 12, quando a Bíblia nos faz saber que Deus chama Abraão pela primeira vez. Deus, ao chamar Abraão no capítulo 12, nós encontramos o Senhor fazendo a Abraão um pacote de promessas. Porque todo homem, toda mulher que Deus chamar, Deus não somente o chamará para servi-lo nesta terra, mas Deus também garantirá promessas na sua vida, bênçãos na sua vida, e certamente estarão cumprindo-se à medida que o tempo vai se passando. Enfim, no capítulo 12 Deus chama Abraão, e Deus vai falando a Abraão coisas que Abraão não conquistaria nem 1% delas, se continuasse morando com seu papai. E a Bíblia é bem clara, nos faz saber no capítulo 12 que ele então sai andando com Deus pela terra. E quando nós adentramos ao capítulo 12, versículos 5 e diante, 4, nós encontramos a situação que Abraão vivia antes do Senhor chamá-lo para dar a terra. No capítulo 12, a Bíblia diz que ele sai da casa do papai, mas ele vai com ele levando bois, ovelhas, servos e servas. Portanto, Abraão era um homem rico quando Deus o chama. Abraão dispunha de bens quando Deus o chama. Se Abraão morasse aqui em Lins, e alguém perguntasse para você, você conhece o Senhor Abraão? Você vai dizer, sim, conheço. É um nobre da cidade, é alguém conceituado da cidade, é uma pessoa que recebeu o título de cidadão da cidade de Lins. Sim, eu conheço Abraão. Abraão era alguém conceituado, famoso quando Deus o chama. Não era alguém que poderia ser considerado pobre. Obrigado, irmão. Não era alguém que poderia ser considerado pobre, porque alguém que tem bens ao seu serviço, bens ao seu favor, alguém que tem servos e servas não pode ser taxado de pobre, de jeito nenhum, de nenhum jeito. E a Bíblia nos diz que Deus o chama e Abraão segue ao Senhor. No capítulo 12, versículo então 4 e 5, eu vejo que Abraão era rico quando Deus o chama. Agora o que me chama a atenção é o capítulo 13, versículo 2. Aquele homem que quando Deus o chama era rico, no capítulo 13, versículo 2, ele já mudou, ele não está mais rico, mas a Bíblia diz que ele está muito rico. O homem, quando Deus o chama, se morasse aqui em Lins, talvez teria conta apenas no Banco Santander. Isso antes da promessa começar a ser cumprida na sua vida. No capítulo 13, versículo 2, depois que Deus passa a andar com ele, andar com Deus, a situação já era outra. Não teria apenas ele conta bancária no Banco Santander, mas se você fosse no Itaú, ele também teria conta. Se você fosse em qualquer agência na cidade, ele também teria dinheiro guardado. Um homem que quando Deus o chama, tinha talvez 30 cabeças de vaca holandesa para fazer queijo mineiro, tirar leite da vaca, antes da promessa cumprida. Depois que Deus começa a cumprir a promessa, no capítulo 13, versículo 1, ele não tem apenas 30 cabeças de vaca holandesa, mas todo tipo de gado que você talvez nem pensa existir, estaria agora presente na fazenda de Abraão. Se antes tinha apenas vaca holandesa, agora tinha búfalo, agora tinha gado Nelore, agora tinha todo tipo de boi que nós nem vimos na vida ainda e existem, e estavam agora de posse de Abraão na fazenda. Antes da promessa, talvez ele tinha um porquinho, sabe um porquinho que nós guardamos moedinha? Nossos filhos têm e guardam moedinha. Antes da promessa, talvez era um porquinho da economia. Depois da promessa, no capítulo 13, versículo 2, se você fosse olhar na fazenda de Abraão, você não ia encontrar porquinho, não senhor, não senhora. Você encontraria carros fortes levando a sua riqueza. O que me chama a atenção é que isso Deus fez em apenas um capítulo. No 12 Deus está dizendo, vem para a igreja, meu filho, aceita meu filho Jesus na igreja Brasil para Cristo, serve-me na terra, anda comigo, adora o meu nome, louva o meu nome. No capítulo 12 Deus está chamando Abraão para
ser crente. E o capítulo 13, Abraão já está gozando do benefício de ser crente. Apenas um capítulo depois que Deus fez a promessa, Deus já está cumprindo a promessa. Você talvez entrou nesta noite e está dizendo: pregador, Deus me fez muita promessa, mas pelo jeito vai demorar 40 anos para mim dominar a terra, assim como Josué e Caleb levaram 40 anos para possuir a terra. Não, eu vim aqui nesta noite como profeta, com a palavra aberta, para dizer para você que em apenas um capítulo Deus vai começar a mudar a tua história. Deus vai começar a colocar no lugar coisas que estão fora do lugar. Um capítulo passa rápido demais, não passa, pastor Otávio? Passa. Você que acompanha Ministério Saudável, você que tem Ministério Saudável, né, Ministério, você sabe que um capítulo é assim, irmão, passa rápido demais. Pois bem, apenas em um capítulo Deus vai colocar na tua mão o que está faltando. Deus vai começar a te dar saúde que está ausente do teu corpo. Em um capítulo Deus vai começar a cumprir promessa na tua vida. Capítulo 13, versículo 2. Deus mudou a história? Mudou. O rico está muito rico. O rico está muito rico. Então quer dizer que Deus mudou a história. O capítulo 14, a Bíblia nos fala de uma guerra. O fato de eu ter promessa, de você ter promessa, não te torna imune à guerra. Você pode ter uma dúzia de promessas de Deus, não te torna uma pessoa imune à guerra. Abraão recebeu talvez 6 promessas no capítulo 12.